Olá, galerinha do sexto ano. Aqui quem fala é a professora Maiara Santos. E a nossa aula de história hoje será a continuação do capítulo 3, né? E nós vamos falar sobre os seres humanos no período paleolítico, neolítico e idade dos metais, que são ali os três períodos em que se dividem a chamada pré-história. Antes de começar, vamos aí reforçar novamente as medidas de prevenção e combate ao Covid-19. Vamos nos manter em casa quando possível, se precisarmos sair, sempre de máscara, evitar aglomerações, evitar locais fechados, procurar sempre estar em locais abertos e ventilados, lavar sempre bem as mãos, utilizar álcool em gel, né? E vamos aí nos cuidar até que chegue vacina para todos nós. Bom, gente, o primeiro período que nós vamos ver é o período paleolítico, certo? Ele é o período mais antigo, né? O Paleolítico foi um período muito longo da história da humanidade, porque ele vai desde ali o surgimento dos primeiros hominídeos até mais ou menos ali 8.000 anos antes de Cristo, que é quando se iniciou a sedentarização. No período paleolítico, os homens eles sobreviveram da caça, da pesca e da coleta de frutas, sementes, raízes e folhas. E por isso eles ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Lembrando, gente, que os seres humanos ainda não tinham desenvolvido as técnicas de plantar os seus próprios alimentos, de criar os seus próprios animais para obter carne. Então, por isso que eles eram essencialmente coletores, então eles saíam coletando aquelas frutas que eles encontravam nas árvores, né? Raízes e folhas, e também pescavam e caçavam animais. Essa era a base da alimentação deles. Para fazer os seus instrumentos de trabalho, os homens do Paleolítico batiam pedras duras em pedras menos resistentes até conseguir os objetos desejados, né? Então, ali, o principal objeto usado pelos homens do Paleolítico para fazer os seus instrumentos de trabalho era a pedra. Por isso que também o período Paleolítico é conhecido como Idade da Pedra, né? Ali eles faziam objetos como pontas de projéteis, lanças que eles usavam para caçar, machados, pedras, cortantes e arpões. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, coletavam frutos e raízes, pescavam e faziam as suas roupas. Caçavam animais grandes, como o mamute, e perigosos, como o tigre-dente de sabre. É importante sabermos que os homens do Paleolítico eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a rarear, ou seja, a ficar mais raros, a ficarem mais escassos, eles se mudavam para uma outra área em busca de alimentos. Então, esses homens eles estavam sempre se deslocando de um lugar para o outro. Eles não tinham um lugar fixo, justamente porque eles não sabiam produzir os seus próprios alimentos, certo? Outro importante acontecimento do período paleolítico, que cabe destacar aqui, foi quando os seres humanos começaram a dominar o fogo, né? Há mais ou menos, desde muito tempo, né, os seres humanos eles já conheciam o fogo porque aconteciam, assim como até hoje acontece, é uma coisa comum, incêndios florestais que começavam de maneira natural, principalmente causada por raios. Então, os seres humanos eles já tinham visto o fogo, já sabiam o que era o fogo, mas eles ainda não sabiam como produzir esse fogo sozinho, né? Então, quando isso aconteceu, há cerca de 500 mil anos atrás, isso deu também uma revolucionada na maneira como os seres humanos viviam, né? Eles começaram a poder assar os seus próprios alimentos, se aquecer, né? Porque nesse período a Terra, o planeta Terra passou por um período de temperaturas bastante frias, né? Foi possível que eles conseguissem viver em áreas mais frias, ter luz à noite, afugentar animais, cozinhar os seus alimentos e etc. Bom, há cerca de 8.000 anos atrás, os seres humanos começaram a desenvolver a agricultura, né? E isso mudou completamente a maneira com que eles viviam. E isso fez com que a gente avançasse ali nessa marcação de períodos históricos e passássemos para o chamado período neolítico, né? No período neolítico, os seres humanos passaram a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas. Por isso que também o período neolítico é conhecido como Idade da Pedra Polida. Entre as grandes conquistas desse período estão a agricultura e a domesticação de animais. Por isso, os grupos humanos naqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e pastores. Bom, saber plantar os seus próprios alimentos e domesticar animais, criar animais domésticos, para nós pode parecer uma coisa muito simples, mas para os homens do Paleolítico
né, do final do Paleolítico e início do Neolítico foi uma coisa revolucionária. Permitiu que esses homens deixassem de ser nômades, passassem a viver em locais fixos, poderem desenvolver as suas moradias, o que gerou posteriormente ali, o surgimento das primeiras aldeias, comunidades, né, as aglomerações de pessoas vivendo próximas. Né. No início do Neolítico, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática. Nas regiões de clima temperado, as temperaturas se elevaram e as camadas de gelo que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Os animais acostumados a climas frios, como os bisões e os mamutes, desapareceram e a carne tornou-se menos abundante. Intensificou-se então a busca por outras fontes de alimento. Ou seja, essa mudança climática dificultou um pouco ali a caça, né, dos homens do Paleolítico que eram acostumados a obter a sua alimentação através da caça. Nessa busca, os seres humanos desenvolveram a agricultura e, ao mesmo tempo, começaram a domesticar e criar animais como cabras, ovelhas e bois. Né? Desses animais, eles podiam ali tirar carne, tanto como também tirar leite, tirar lã para fazer roupa, né? Então, a domesticação de animais foi muito importante também para o desenvolvimento humano nesse período do período neolítico. Acredita-se que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres. Por meio da observação, provavelmente elas perceberam que as sementes transportadas pelos pássaros germinavam e davam origem a uma nova planta. Assim, tiveram a ideia de elas próprias semearem e regarem a terra para depois colherem os frutos. A prática da agricultura revolucionou a vida humana, favorecendo uma série de mudanças. As principais mudanças foi a sedentarização, né, que é o contrário de nômade. Sedentário é aquele que vive parado, certo? Sobrevivendo do cultivo e do pastoreio, os seres humanos passaram a produzir os seus próprios alimentos e não precisavam mais mudar constantemente de lugar. Então, aos poucos, foram se tornando sedentários, isto é, passaram a se fixar num determinado território. A descoberta de novos instrumentos de trabalho, como o machado de pedra para derrubar árvores, a enxada para limpar terrenos, a foice para cortar o mato. A difusão da cerâmica, com a prática da agricultura, os seres humanos passaram a necessitar de recipientes em que pudessem cozinhar, armazenar e transportar cereais, que foi muito importante para que a gente conheça muito dessas características até hoje, estudando essas cerâmicas, né? O crescimento da população. Com o aumento e a diversificação da produção e a melhoria na conservação dos alimentos, a população aumentou e as pessoas passaram a viver mais tempo. Ou seja, melhoria na qualidade de vida, melhor alimentação, fez com que as pessoas começassem a viver mais, a se reproduzir mais e assim a população do planeta Terra aumentou muito nesse período. Aqui a gente tem uma imagem, uma gravura, né, de alguns homens, né, com algumas barraquinhas, algumas casinhas aqui, e eles já têm alguns animais domesticados, e existia também uma certa divisão do trabalho, também baseada no sexo, no gênero, né, as mulheres estavam mais encarregadas já de cuidar dos filhos e da casa, enquanto que os homens estavam mais acostumados ao trabalho, né, e aqui algumas cerâmicas e alguns objetos do período neolítico. E para a gente finalizar, né, essa parte da pré-história, por último veio ali a Idade dos Metais, que foi mais ou menos ali por volta de 5.000 a.C., quando os seres humanos começaram a desenvolver a metalurgia, ou seja, a trabalhar com metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, né, usado sobretudo para fabricar utensílios e enfeites. Porém, o cobre ele é um metal mais maleável, né, ele é menos resistente, mais mole, digamos assim. Aí, por volta de 3.000 a.C., os humanos descobriram a técnica de fabricação do bronze, que era um metal mais duro e resistente que o cobre. O bronze resulta da mistura do cobre com o estanho, né? E foi nessa época também que os humanos aprenderam a aquecer, derreter e modelar um metal de acordo com aquilo que desejavam, né? Isso fez com que eles pudessem fabricar principalmente armas, que ajudou aí no desenvolvimento também, porque eles acabavam se sobressaindo em relação a outros povos e vencendo disputas territoriais e pequenas guerras, fazendo com que eles conseguissem se sobressair e se desenvolver melhor naquele local. Por volta de 1300 a.C., os humanos aprenderam a fundir o ferro, que por sua vez é mais resistente do que o bronze. A produção do ferro exigia um forno com temperatura alta e constante para o derretimento dos minérios. Os povos que primeiro aprenderam a fundir e trabalhar esses metais, sobretudo o ferro, aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como espadas e escudos, e seus instrumentos agrícolas, como pás, enxadas e arados, né? E com isso aumentando sua capacidade de produzir alimentos e de defender o seu território.
como eu já tinha falado antes, né, além da importância da questão de se defender, de produzir armas, tinha também a questão de produzirem utensílios de agricultura muito mais modernos, né, e que aceleravam a produção agrícola. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de como eles já conseguiam fazer esse metal já bem fino, produzir objetos semelhantes a facas, facões, que eram ali muito mais eficientes, né, na hora de defender o seu território. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar, né, essa questão dessa divisão dos 3 períodos, né, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.